Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do IBIOcast, o podcast do IBIO, da Unirio. Meu nome é Letícia Negreiros, eu sou estudante e também bolsista da Pradig aqui do IBIO. E hoje vamos apresentar mais um convidado, nesse caso a convidada Tayane Moura. Ela foi aluna de Ciências Ambientais, bacharelado em Ciências Ambientais, terminou em 2017. Então, oi Tayane, tudo bem? Oi, Letícia, tudo bem? Muito prazer, agradeço pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Então, Tayane, você poderia se apresentar um pouco, né? Falar um resumo da sua trajetória e, né, como que aconteceu tudo e a gente começa as perguntas? Sim, podemos sim. Bom, muito prazer, eu sou a Tayane, eu tenho 30 anos, eu entrei na Unirio para cursar Ciências Ambientais. Confesso que não foi com o propósito de cursar Ciências Ambientais, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas eu entrei na Unirio com a intenção de ir para nutrição, só que na primeira semana de aula eu me apaixonei pelo curso, principalmente por causa da matéria do professor Fábio, que depois eu até virei monitora dele, e eu fui monitora dele mais de 4 anos, né? Foram quase 5 anos sendo monitora dele, foi desde o meu segundo período até eu me formar. Então foram aí 4 Caramba! anos e 9 meses sendo monitora, e não era, eu falava para ele, professor, você sabe que eu não estou aqui por causa da bolsa, eu realmente amo estar aqui. Aí ele falava, eu sei, tá? Então foi assim, muito prazeroso. Eu falo para todos, a Unirio é como se fosse minha segunda casa. Se eu pudesse, eu cursaria tudo que eu gostaria de cursar, né? Mestrado, doutorado, pós, especialização, o que quer que fosse, eu faria tudo na Unirio, porque a Unirio, para mim, ela é singular, ela tem um acolhimento muito maior, é uma universidade menor, então eu amo a Unirio. E aí foi legal que, por eu amar tanto a Unirio, eu explorei ao máximo as oportunidades que são ofertadas. Então, eu fui monitora bolsista, eu fui monitora também voluntária por um ano da professora Camila Patrese em Biologia Vegetal 1, logo no meu segundo ano, né, porque eu entrei em 2012, no segundo semestre. Eu também fui bolsista de extensão do projeto da professora Camila, então eu realmente explorei ali tudo que é ofertado pela universidade. Perfeito. E depois disso, você fez seu aperfeiçoamento, né? Um mestrado. E, enfim, a gente vai explorar um pouco mais isso. Gostaria de saber como é que foi a sua experiência, né? Você estava explicando um pouquinho, né? Se você quiser se aprofundar, justamente na graduação e como que isso influenciou, né? No resto da sua trajetória profissional. Como que isso tudo te levou a você estar onde você está hoje. Então, quando eu era criança, assim, ensino fundamental, o meu ensino fundamental ele foi dividido na parte de biologia, né? Tinha a parte de meio ambiente, foi um ano, foi a sexta série. Na sétima série foi corpo humano e eu odiei estudar meio ambiente na sexta série. Olha a vida. E aí eu falava, vou estudar meio ambiente, mas não sei, né? Vamos, entrei, é o que eu entrei, né? Como eu falei, a minha intenção era ir para nutrição. Só que eu entendi dentro, fazendo ciências ambientais, que o meu problema com o meio ambiente não era o meio ambiente em si, é porque eu não gostava de estudar a parte biológica do meio ambiente, mas eu sempre gostei muito da parte, eu identifiquei isso na monitoria, né, na disciplina do professor Fábio, que eu gosto muito do meio ambiente físico, relevo, solo, todas essas questões. Só que eu tinha muito interesse, eu tinha uma curiosidade muito grande de fazer estágio em órgão público. Minha mãe sempre falou: Tayane, você tem todo jeito para ser advogada, não sei o quê. Aí eu tinha esse interesse, eu achava interessante, eu achava que era importante essa parte de legislação. Sempre achei importante, né? A parte de direito, eu acho que todo mundo deve saber o minimamente seus direitos e seus deveres. Então eu tinha esse interesse. E aí eu fiquei com isso fixo na cabeça. Aí eu, por causa da monitoria, eu gostava tanto da monitoria, fui fazer iniciação científica na Embrapa Solos, detestei. E aí eu falei, não é isso, não é, eu amo dar aula, eu não amo
pesquisar sobre solo. Eu não gosto de pesquisa, mas eu gosto de dar aula. Tá, isso aqui, ok. E vou tentar o meu estágio no órgão público. E aí eu fui conseguir um estágio na prefeitura do Rio de Janeiro, na parte de licenciamento ambiental. E eu me encontrei. Assim, para sentido de mercado de trabalho, eu me encontrei. Eu amei tanto, tanto, tanto que eu fui seguindo nessa área, né? E aí depois terminou o meu estágio, no ano seguinte eu tive a oportunidade de voltar como analista ambiental, e ali eu tinha uma função muito específica, que era responder ofícios. Por exemplo, o Ministério Público mandou um ofício para a prefeitura para se pronunciar acerca de uma empresa X. E ali você tinha muito que falar, questão legislativa, questão técnica, e aí eu amei. Eu decidi fazer o aperfeiçoamento em direito ambiental para explorar um pouco mais essa área, e em paralelo eu já tinha começado o, o mestrado, e eu sempre segui nessa linha. Meu TCC na graduação foi nessa linha de licenciamento ambiental, minha dissertação no mestrado foi na linha de legislação ambiental, então eu fui seguindo essa área, porque na prática eu entendi o que, que eu realmente gostava, que é uma coisa que eu aconselho todos, né? Vivam, Isso é muito importante, experienciem, explorar. explorem, porque se você não experienciar, você não consegue identificar o que você não gosta. É a mesma coisa que você dizer que você não gosta de comer peixe, por exemplo, eu não como nada que vem da água, eu odeio camarão, peixe. Eu resumo porque eu não gosto de nada. Mas eu já comi e eu sei que eu não gosto. Eu não posso dizer que eu não gosto se eu nunca provei. Então, vivam para que você saiba que É você não gosta. justamente a hora de testar tudo. Exatamente. E a hora de testar para errar, é importante a pessoa ter isso em mente. O momento de testar para errar é quando você é bem jovem, quando você está ali conhecendo, quando você está entrando. Porque se você testar para errar, à medida que você vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil. Né? Isso é meio óbvio, mas é É óbvio muito que precisa ser importante. dito. É muito importante. Exatamente. E você pode compartilhar um pouco, né, sobre esse seu mestrado e essa sua especialização, né, na parte tanto de engenharia ambiental e controle de afluentes? Isso. Eu fui para essa área de controle de efluentes, porque tem todo mestrado, né, doutorado aí tem ali linhas de pesquisa, especialização também, algumas. E aí, dentro do tema que eu tinha na época, que para apresentar o projeto, né, para entrar no mestrado, era nessa parte de efluente de oficina mecânica, né? Então era o que mais se encaixava. Depois lá dentro eu mudei de tema, eu mudei de orientadora, eu mudei de tudo, porque passei situações bem drásticas no mestrado, situações de assédio mesmo, então eu tive que mudar, mudei tudo. Mas eu permaneci ali naquela linha, né? No início eu ia falar de licenciamento, eu entrei para falar sobre licenciamento, e aí no meio eu mudei a orientação, mudei tudo, mudei o tema, aí eu fui para a parte de legislação ambiental. E aí eu trabalhei ali, eu fiz um levantamento, né, de legislações que existem hoje, ou existiam até eu defender, sobre reuso de águas cinza, que era um tema que eu acho, é um tema que eu acho interessante, né? Uhum. Se você quiser falar um pouco, né, sobre esse uso, né, de água cinza, né, explicar um pouco o que que se trata, né, Tá. você tem esse espaço também. Então, as águas cinzas são águas de uso urbano, né, de modo geral. Ou seja, são águas de lavagem, vamos colocar assim, a grosso modo. Por isso que o nome é água cinza, que é, por exemplo, a água efluente de lavagem de roupa, né? Ela tem Uhum. essa característica assim meio cinza mesmo. A água, de modo geral, os efluentes eles são classificados a grosso modo pela cor que eles têm. Então, a água cinza é basicamente água de lavagem, né? E hoje o Brasil ele faz um reuso indireto de água, né? Então a gente usa ali a água e tem aí o esgoto sanitário, o esgoto, enfim. Então a gente lança no rio e depois capta daquele próprio rio e aí faz o tratamento. Então hoje a gente tem um reuso potável indireto e não planejado, que é péssimo, né? Porque você não consegue ter noção
como ele é não planejado, você não tem noção do efluente que está entrando ali para depois você tratar. Se ele fosse planejado, você teria ali todo um controle de, não, a característica desse efluente é essa, esse aqui é essa, esse aqui é essa, enfim. E é uma necessidade óbvia, né? A gente não tem mais manancial puro que a gente possa explorar, basicamente. Então, o reuso ele é importante. E aí a gente tem um volume muito grande desse efluente de água cinza, né? 80% mais ou menos do Brasil hoje ele é urbanizado. Então é um efluente que você gera com certeza. O efluente industrial não é um fato, mas o efluente doméstico ali, a água cinza, é um fato que vai ser gerado, né? Onde você tem pessoas morando em casas, você tem ali água cinza. Então, eu achei interessante. Não tem hoje um regulamento, né, específico para água cinza. Então, eu segui nessa linha, né? Porque hoje o que a gente tem são padrões de potabilidade e não necessariamente você quer aplicar aquela água cinza para beber. Você às vezes quer para irrigar um jardim, entendeu? Então, o objetivo do meu trabalho foi trabalhar nessa parte de reuso não potável. Você falou sobre essa oportunidade que você teve, mas você, né, nesse meio tempo entre a sua formatura, enfim, quais foram os principais desafios, né, que você enfrentou na hora de ingressar de fato no mercado de trabalho após a formatura, né, e como que foram superados? Então, eu fiquei um tempo ali entre a minha formatura e a minha primeira oportunidade de trabalho. Como eu falei, a minha primeira oportunidade de trabalho foi na própria prefeitura, né? Surgiu uma oportunidade temporária, um contrato de 1 ano. Eu me formei em dezembro de 2017, e aí essa oportunidade na prefeitura surgiu em julho de 2018. Então eu fiquei aí esse tempo sem nada, mas como eu estava ali no mestrado, eu estava, para mim foi interessante para eu estar focada em iniciar o mestrado, né, que eu comecei em março de 2018, e ali fazendo as matérias que eu tinha esse tempo livre, né. Também fui me organizando, fui vendo tudo que eu tinha para fazer para concluir o mestrado, então foi esse tempo de organização. Mas, Letícia, para ser bem sincera, isso já é até um conselho que eu deixo para as pessoas. Aonde quer que você passe, é importante que você deixe sua marca e que essa marca seja positiva. Ainda que você não faça tudo excelente, mas que você faça tudo com excelência, ou seja, dê o melhor que você conseguir dar dentro do que você consegue, né. Às vezes você não domina certa coisa, por exemplo, eu não domino Excel, mas eu tento entender ao máximo Excel, dentro do que eu preciso dar, né. Tanto que hoje no meu trabalho, a minha chefe ela não domina Excel, até menos que eu, mas ela fala: "Ah, Taiane é sinistro Excel", não sou sinistra Excel, mas dentro do que eu preciso, eu tento fazer o melhor. Então, se você faz o seu melhor, as oportunidades vêm, né. É importante que você corra atrás, que você, busque ali, né, você seja, eu falo, é importante que você seja incansável, porque se você for acomodado, as coisas demoram mais. Inclusive, essa oportunidade que surgiu do estágio na prefeitura foi a partir de uma observação de uma colega de turma da minha postura em sala de aula, você acredita? Caramba, É. Eu tinha descoberto que ela fazia estágio na prefeitura, eu já tinha mapeado ali a prefeitura como potencial lugar para eu fazer estágio. Esse é outro conselho que eu dou, né, tenha em vista ali lugares que são de seu interesse. E aí eu fui e falei com ela, falei: "Ah, fulana, eu descobri que você faz estágio na prefeitura, que legal, tenho a maior vontade de fazer estágio lá, é meu sonho", e realmente era meu sonho. E aí ela foi bem sincera, né, o perfil dela, ela falou: "Olha, eu não indico, porque indicação é uma coisa muito séria, como eu não te conheço, conheço assim de vista e tal, então não me sinto confortável". Falei: "Tudo bem, fica à vontade". E fiquei na minha.
Só que aí depois de um tempo, ia terminar o contrato dela de estágio, aí ela foi e falou: "Taiane, tá terminando meu contrato de estágio, você falou que você tinha interesse, você tem vontade de ficar no meu lugar?". Só que inicialmente seria voluntário, né, aí uns 2 meses, porque tá nesse momento de transição. Falei: "Pô, total, tô fazendo nada", eu tinha acabado de pedir para sair da Embrapa, né, que eu já tinha identificado que não era minha praia, a parte de pesquisa, laboratório, essas coisas. Então eu fiquei um mês em casa no total, né? Eu saí em setembro ali, e aí eu fiquei um mês em casa, foi esse trâmite de eu começar efetivamente na prefeitura, enfim. Aí eu falei, topo, super topo. Aí depois, um ano depois, que o nosso chefe, né, foi falar, fulana chegou para mim e falou assim, eu tenho uma pessoa que é o seu perfil, ela é igualzinha a você. Ela é assim, 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 igualzinha a você, André. E ela eu tô te indicando ela porque ela é uma excelente aluna, ela é super participativa, ela é super interessada, etc e tal. Aí eu fui, olhei assim, eu falei, caramba, essa parte eu não sabia. Ela não me falou isso. Mas que bom, bom saber. E aí eu guardei aquilo, eu falei, caramba, tem sempre alguém observando a gente. Eu guardei isso. Realmente tem sempre alguém observando a gente, tanto positivamente quanto negativamente, né? E é daí que as coisas vão surgindo. Exatamente, é sempre muito importante. Acaba que às vezes a gente, né, vem para a faculdade como se fosse escola, mas não é, né? Você já está inserido ali, Você já está no queirando ou ambiente de não. trabalho. Aqueles que estão ali na sua sala de aula são seus potenciais colegas de trabalho. Eu fui percebendo isso com o tempo. Se você tiver oportunidade, faça ao máximo todos os estudos que você quer fazer, curso, etc., tente ao máximo fazer presencialmente. É totalmente diferente você fazer algo online e você fazer presencialmente. Lógico que é muito mais cômodo, você otimiza seu tempo você fazendo online. Só que você perde muito esse Esse convívio contato. com outras pessoas, que realmente é ali que a pessoa vai te conhecer, né? Exatamente. Poderia nos contar mais sobre suas áreas de atuação, né, que você faz atualmente, como gestora ambiental, de licenciamento ambiental, a parte de legislação e gestão de resíduos sólidos e de saúde, e quais seriam suas principais responsabilidades e desafios da área? Então, eu já atuei, né, hoje eu não atuo mais com a parte de resíduos de saúde, eu atuei como um pouco mais de um ano como consultora, de uma rede multinacional de tratamento renal. Então, meu papel era fazer, né, elaborar os PGRSS, que são os planos de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde dessa rede. Mas hoje eu atuo como analista ambiental numa empresa de logística, né, gestão logística terrestre, então a parte ali de transporte, etc. E eu também atuo em paralelo de forma autônoma como consultora ambiental, que foram convites, eu atuo como consultora com 2 clientes diferentes, né. Um que é um pequeno construtor ali, né, um pequeno incorporador, digamos assim, e uma consultoria ambiental mesmo, né. Esses 2 convites, de novo falando sobre sua postura, onde quer que você esteja, esses 2 convites surgiram depois que eu atuei na última vez, na prefeitura, né, que recentemente eu voltei para a prefeitura, e aí eu atendia eles eram meus requerentes, a gente chama assim, né, que são as pessoas que estão ali requerendo a licença. E aí eles gostaram de mim, esse que é pequeno incorporador, ele até falou assim para mim: "Taiane, eu gostei de você, porque você sempre teve muita boa vontade de me atender". As pessoas de modo geral, principalmente o órgão público, são, meio assim, cara amarrada, tem má vontade Essa fama. e você sempre teve muita boa vontade de me atender, de me explicar, tinha paciência. Depois que você entrou, o processo andou, enfim. Então eu gostei de você, você tem ali o mesmo feeling que eu, que ele também é super agitado, né. E o outro da consultoria ambiental também, ele achou, assim, meu perfil interessante, ele é mais na dele, mas ele achou, assim, meu perfil interessante, aí pediu meu currículo, e aí quando eles souberam que eu tinha saído da prefeitura, eles me fizeram esse convite. E aí na parte da empresa de logística terrestre,
Eu sou analista ambiental corporativa. Então, toda essa parte estratégica de construir indicadores no Excel, de fazer a gestão ali das unidades, né? São muitas, gerenciar ali os procedimentos que elas criam, PGRS, Laia, tudo isso sou eu que faço ali a gestão dos arquivos, né? Digamos assim. E quais seriam os principais desafios, né? Que agora você está, né, trabalhando em 3 áreas, né? Com 3 coisas diferentes. Então, os principais desafios são conciliar tudo, até que tem sido tranquilo, que hoje eu tenho o privilégio de trabalhar home office, né, então eu consigo conciliar tudo. Às vezes é difícil, porque, por exemplo, você tem um prazo curto para entregar um relatório gigantesco para esse meu cliente da consultoria ambiental. Então tem que virar à noite, mas aí você segue, né, se é o que você quer, então trabalhe Vai. duro, vai, você que escolheu isso. E aí o desafio às vezes é conciliar, tem coisas que você, não gosta muito de fazer, então isso é chato, tem coisa que você não vê muito sentido porque você está fazendo, isso também é chato, mas aí a gente vai tocando, né, a gente procura sentido. Eu sou uma pessoa que precisa muito ver sentido no que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso aqui para quê? Vai me levar para onde? Vai melhorar em quê? Eu estou A trabalhando com meio motivação, ambiente. né? Meio ambiente, eu sempre falo isso, gente, só trabalha com meio ambiente quem tem um propósito. Primeiro que é uma área muito difícil, né? Ninguém valoriza. Nem quando você está dentro de uma gerência que não é exclusiva de meio ambiente, você vê valorização do meio ambiente. Por exemplo, se você está numa gerência dividida, que é SMS, meio ambiente ele é sempre o último. E olha que eu já vi muitas empresas diferentes, de muitos segmentos diferentes. Meio ambiente é desafiador. Então, eu trabalho realmente por um propósito. Eu acredito no meu trabalho, eu acredito na minha profissão, eu acredito em ciências ambientais. Então, eu preciso ver propósito no que eu estou fazendo. Então, se eu não estou vendo, eu confesso que eu fico desmotivada, mas aí eu procuro ali o sentido, e aí eu vou com paciência até encontrar, entendi, isso aqui é para isso aqui, beleza, faz Esse é o sentido. propósito específico que eu consegui achar. Exatamente. E nessa parte, né, de licenciamento ambiental, quais seriam os principais aspectos legais e requisitos que têm que ser considerados, né, que são importantes nesse processo? Então, é importante você considerar, de modo geral, né, eu falo que ela é a lei mãe do licenciamento ambiental, que é a Lei Complementar 140 de 2011. Foi ela ali que definiu certinho que outros entes federativos, ou seja, município, estado, o que cada um, o papel de cada um, né, dentro do licenciamento, o que cada um pode licenciar. Então é importante, saber, né, quem quer trabalhar nessa parte de licenciamento ambiental, é importante conhecer ali minimamente essa lei, saber que ela existe, dar uma olhada, assim, leitura dinâmica que seja, e é importante, eu fiz até uma postagem essa semana no meu LinkedIn, é importante você conhecer a lei de crimes ambientais, né, que é a 9605, enfim, que aí você entende que você operar sem licença é crime, está escrito lá. Você entende várias coisas, você entende o que pode agravar, o seu ali a sua infração, né. A gente teve essa semana a questão da empresa que jogou efluente no rio e parou o Rio de Janeiro, parou a operação da Itaguandu. Então, você trabalhando com o meio ambiente, por mais sério que você seja, você não consegue controlar toda a operação, isso é impossível, né. E você não consegue uma operação 100% limpa, isso também é impossível. Eu já falei, repito, já passei em muitos lugares, então não existe operação 100% limpa. Então você tem que estar preparado para lidar ali com eventuais problemas que você pode ter, né, existe Muito potencial. psicológico, né, Tem que de ter lidar. psicológico. E você pode falar um pouco mais sobre sua expertise em auditoria interna de sistema de gestão ambiental, que é o ISO 14001 de 2015, e no desenvolvimento de indicadores ambientais? Então a ISO é uma é uma é um
uma normatização, né, da NBR, e ela está cada vez mais em voga. Para quem quer trabalhar efetivamente com meio ambiente mesmo, não é sustentabilidade, não é ESG, é meio ambiente. ISO 14001 está sendo quase que obrigatório você conhecer, né? A menos que você tenha ali. Se você quer trabalhar com meio ambiente, basicamente você vai trabalhar ali com educação ambiental, parte ali socioambiental, ou você vai trabalhar com licenciamento, ou você vai trabalhar com ISO 14001, ou você vai trabalhar com ISO e licenciamento. Basicamente, o mercado hoje está dividido assim. E ISO 14001 está sendo algo muito requerido. Por quê? Virou ponto de competição de mercado, né. Então, se você tem ali a certificação ISO 14001, é mais fácil você concorrer naquela licitação e ganhar, seja para licitação pública, seja para licitação ali o para quem não sabe, grandes empresas, empresas corporativas, elas também têm um processo de licitação para contratar fornecedores, né, que chamam ali de bid. Abre o bid para ali as empresas que têm interesse em ofertarem seus serviços para ela concorrerem. Então, se você tem certificação ISO 14001, você já sai na frente daqueles que não têm. Então, a ISO 14001 ela tem ali vários requisitos, né, muitos, que você precisa seguir, coisas obrigatórias, rotinas operacionais que são obrigatórias, por exemplo, é obrigatório você fazer inspeção, é obrigatório você estar fazendo e comprovando outros treinamentos que você faz com a sua equipe, é obrigatório que você tenha ali indicadores para você controlar, né, sem você ter indicador, você não consegue medir o desempenho da do teu sistema de gestão ambiental, né. O sistema de gestão ambiental ele é definido, cada empresa tem o seu, né. Lógico que tem ali requisitos mínimos, mas cada empresa tem o seu. E você não consegue mensurar aquilo que você não está medindo, né, não está acompanhando. Então os indicadores ambientais, eles fazem parte de quem quer ali implantar um sistema de gestão ambiental. Então para quem é da área de meio ambiente e quer seguir em meio ambiente mesmo, é importante que você, conheça pelo menos a ISO 14001, é algo cada vez mais requerido, né. Aproveitando, né, que a gente falou um pouco, né, dessa área de direito ambiental, é uma área na Unirio que a gente tem bastante demanda, principalmente na formação, né, do bacharelado de ciências ambientais. Então, queria fazer uma pergunta para você, né, o que que você acha de qual a importância dessa área na atuação de ciências ambientais? Eu acho super importante. Inclusive, é uma coisa que eu percebo, assim, eh, é diferente você falar sobre direito ambiental e você falar sobre legislação ambiental. Parece que são a mesma coisa, mas não são. A fala de quem está falando de direito ambiental é totalmente diferente de quem está falando sobre legislação ambiental. Quem está falando de direito ambiental é geralmente uma pessoa que é bacharel ali em direito, não digo advogado, porque às vezes a pessoa não tem a OAB, mas é uma pessoa ali bacharel em direito, aí leva muito para a parte de direito constitucional, direito não sei que lá, não sei que lá, responsabilidade não sei que lá, não sei que lá. Então acaba sendo uma coisa muito complexa para quem não é da área de direito, né. Eu falo isso porque o meu professor foi um professor de direito ambiental, foi um advogado, né, na Unirio. E aí depois que eu já tinha feito direito ambiental, quem entrou na cadeira de direito ambiental foi um outro professor que ele é biólogo, mas também ele fez direito. Então, a fala dele era totalmente diferente. Os alunos gostavam muito da aula dele. "Nossa, totalmente diferente, estou entendendo", enfim. Porque, você falar sobre legislação ambiental, é interessante que você entenda o cunho técnico que tem ali por trás, né. Por que que isso é assim? Por que que é importante você fazer isso? Por que que isso aqui é um crime, né? Por que que é um crime ali você tá pichando o muro, né? Isso é um crime Voltar ambiental. mais para o âmbito da nossa área, né? Então você vê, quando você fala de legislação ambiental, principalmente quando não é uma pessoa da área de direito,
você entende muito melhor o que está sendo dito. E legislação ambiental para meio ambiente, ela é essencial, ela está em tudo, né. Na verdade, meio ambiente, eu falei, se você for trabalhar com meio ambiente, não sustentabilidade, não ESG. Meio ambiente é isso, meio ambiente é regulatório, meio ambiente é operacional, é você estar ali controlando todos os aspectos que vão poluir ou que vão impactar quando você for implantar ali um empreendimento. Isso é meio ambiente, sustentabilidade é outra coisa, não tem nada a ver com meio ambiente. Tem, assim, são afim, mas não são a mesma coisa, são diferentes. Muito importante, né? Porque às vezes a gente generaliza as coisas, mas são coisas completamente E eu vou diferentes. te falar, Letícia, essa dúvida me perguntam muito, né? Ah, eu tô meio confusa, não sei para que área eu vou. Ah, tá muito em alta isso de ESG, não sei o quê, blá blá blá. É importante que entendam isso. São 3 áreas diferentes: meio ambiente, operacional e regulatório. Você vai ali controlar a empresa para que ela não feche, para que ela se mantenha aberta, para que ela não seja multada. Isso é meio ambiente. Sustentabilidade é estratégico, é ali com uma coisa muito de cima, você ter ali uma coisa mais abstrata, digamos assim, você quer fazer coisas que vão para fora, que são extramuro, que você faça ali com a sua comunidade do entorno, isso é sustentabilidade. E ESG é uma coisa totalmente financeira, é para mercado financeiro, é totalmente diferente. Quais foram os principais desafios, né, que você enfrentou na sua carreira até agora e como que você lidou com eles, né? Os principais desafios foram com pessoas, né? Se eu tivesse que se você me perguntasse assim: "Tayane, o que que você teria feito diferente?", eu teria começado mais cedo, de verdade, Letícia, eu teria começado mais cedo a estudar sobre pessoas e o mundo corporativo. Isso foi o mais difícil, foi onde eu mais sofri e foi onde mais me deixou, assim, sabe, cicatrizes, né. Eh é isso, as pessoas sempre falam: "Ah, o mundo corporativo é um mundo cão, é cruel", aí eu falava: "Gente, mas eu sou uma pessoa tão do bem, como é que vai ser cruel comigo?". Você tem que Justamente, criar uma casca. você às vezes é muito do bem, você é muito inocente. Então, sinceramente, os principais desafios são as pessoas, de verdade. Então, se eu puder deixar um conselho, o meu conselho é esse, assim, estude sobre o mundo corporativo, estude sobre, se você quer mercado de trabalho mesmo, então estude sobre o mundo corporativo, tem muito conteúdo gratuito muito bom, muitas pessoas muito boas, eu recomendo que você tenha um LinkedIn, na verdade hoje LinkedIn eu vejo como algo indispensável, né, não tem como você viver sem LinkedIn, não digo só questão de trabalho, mas questão de você aprender, você conhecer outras pessoas que você começa ali a seguir e elas te ensinam muito. Eu aprendo muito gratuitamente, aprendo muito também comprando, mas eu aprendo muito gratuitamente. Então, o meu principal desafio foi realmente pessoas, né. Tem, para quem é de ciências ambientais, tem muita gente que tem insegurança pelo curso em si. "Ah, é um curso que não é conhecido". Gente, segue sem medo, vai, ignora, tipo assim: "Ah, estão pedindo engenheiro ambiental", pensa que tu é engenheiro ambiental. Lógico que você ali vai ver, por exemplo, se na vaga tá pedindo que você dimensione estação de tratamento, eu não vou me inscrever. Não tenho competência para isso. Primeiro que eu nem poderia, não sou engenheira, segundo que eu realmente não sei. Então, óbvio, você tem que ali ter discernimento, mas assim, de resto, o mundo é seu. O que o engenheiro ambiental faz, basicamente você pode fazer também, não tudo, né. Toda profissão tem limitação, por exemplo, o que o biólogo faz eu não posso fazer, ali levantamento de fauna, identificação de vegetação, não posso. Mas assim, de resto o mundo é seu, então vai sem medo, não tenha medo disso, mas saiba que as pessoas são a parte mais difícil e você tem que lidar com elas, são elas que vão te levar a outro lugar, então você realmente tem que aprender a lidar ali com pessoas, Em qualquer lugar, né? Não em só no qualquer mercado, lugar. academia, Eu, você como tem eu que aprender. disse, eu passei por assédio moral,
E eu passei por assédio moral de novo no ambiente de trabalho. Por É muito isso, complicado. por isso que eu estou falando, aprenda sobre pessoas, e aprender sobre pessoas é aprender sobre limites também, né. É o que eu falei, eu sempre fui muito interessada em saber quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, e eu pequei nessa parte. Eu não busquei o que que era assédio moral, então eu sofri. Né, hoje, se eu soubesse, eu teria tido uma postura totalmente diferente. No meu mestrado, eu tinha consciência do que eu estava passando. Então, eu não impus limites, porque eu pensava assim: "Ai, aí eles vão e não querem me orientar mais, eu não consigo defender". E eu não via saída. Depois veio esse insight: "Taiane, tranca esse mestrado e vê outra orientação", e deu certo, enfim. Senão, talvez eu tivesse respondido eles também. Mas, assim, no mercado de trabalho eu não tinha olha isso, Letícia, eu só fui entender que o que eu estava passando era assédio moral no meu atual trabalho. Quando eu fui entrar, tinha todo esse sistema de educação à distância, que aí você tem ali vários treinamentos, que eles chamam de onboarding, né, que é quando você está entrando, e aí eles falaram: "Isso é assédio moral, isso é assédio moral, isso é assédio moral", e aí uma das coisas que eu passei estava lá. Aí eu falei: "Caraca, a menina da RH falou que o que eu estava passando era assédio moral, a minha amiga que é psicóloga falou que era assédio moral, e eu não estava entendendo, agora eu entendi que realmente isso foi assédio moral". E aí é isso. Muito importante a gente ter esse conhecimento. Inclusive, depois, se você quiser deixar o seu LinkedIn, seu Instagram, a gente vai colocar na descrição também. É muito Isso. importante isso que você está falando. E para os estudantes em específico de ciências ambientais interessados em seguir uma carreira na área que você atua, quais habilidades e competências, né, além dessas que você já disse, seriam essenciais para se destacar, né? Um conselho que você daria? Então, deixa eu pensar aqui. É importante que você seja uma pessoa bem relacional. Você seja uma pessoa que saiba falar, saiba se comunicar, saiba se relacionar, porque demanda muito de você, né, que você vá ali, seja frente de órgão, que você saiba falar com o funcionário lá que está analisando o seu processo, você saiba falar com alguém acima dele, então você tem que ter ali uma boa comunicação, você tem que ter um bom jeitinho, você tem que, por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático. Eu vi que o meu processo do meu cliente não estava andando, e aí eu lidava diretamente com o coordenador. Era ele que estava analisando o meu processo. Então só que acima dele tem quem? O subsecretário. Então eu tinha que ter muito tato ali. Aí eu fui e falei: "Fulano, o que que está acontecendo? Você está tendo muitas demandas, estão passando outros processos na frente do meu? Se for isso, e eu puder falar com o subsecretário, você me sinaliza. Mas eu estou te perguntando se você prefere que eu faça isso ou não, para não criar ali um desconforto para você. Porque ninguém gosta de ter o chefe assim: "Pô, você não fez, não sei o quê, fulano de tal ninguém gosta disso". Então, aí ele foi e falou assim: "Taiane, muito obrigada pela sua transparência, e por você ter jogado tão limpo comigo. Vou olhar o seu processo segunda-feira". Segunda-feira ele olhou meu processo. Então você tem que saber ali se relacionar. Licenciamento, basicamente, é relacionamento. Porque é isso, você tem que lidar, a pessoa que está olhando ali seu processo, você tem que saber falar ali com ela. É muito importante. E como que você vê o futuro dessas áreas, né, considerando os desafios ambientais atuais? Quais são as oportunidades emergentes que os estudantes devem ficar atentos, né, no momento atual? Então, para meio ambiente, eu já falei aqui, né, a ISO 14001, se você quer seguir em meio ambiente mesmo, licenciamento ambiental você precisa saber, né, não existe hoje uma atividade, basicamente, que não precise de licenciamento, ainda que não seja, sei lá, uma atividade que vai ali operar e tem, potencial de poluir, mas ela vai construir, então ela vai ter que passar ali por um licenciamento, enfim. Se oportunidades ali dentro da área que envolva meio ambiente, tem a própria área de ESG,
né, tá muito em voga, muito em alta. Mas aí, como tem sido algo novo, né, existe desde 2004 essa regra, né, mas, regulamentação em si está saindo agora. Então, agora recentemente saiu a NBR falando sobre isso, então essa é uma boa área, né, mas você precisa correr mais atrás de estudar, porque por ser novo, e a área de sustentabilidade em si, que também é interessante, mas ela está sendo um pouco engolida por essa questão de ESG, né. Sustentabilidade mesmo, é difícil uma empresa que realmente queira fazer sustentabilidade, né, a verdade é essa. Tem muito ali maquiagem verde. Aquele papo, mas no fim. Aham. É isso. Eu queria saber se você quer falar mais alguma coisa, dar mais algum conselho, mas você tem esse momento livre, mas a gente completou, eu acho que foi bem proveitoso. E esse espaço livre aí para você falar. Eu tenho um último conselho para dar, né, meus principais conselhos foram, assim, estude sobre o mercado de trabalho, sobre pessoas que você vai precisar, mas um outro conselho, a parte de você pode não ser excelente, mas faça com excelência, esse é um outro conselho. E o meu último conselho é: estude. Estude, assim, tudo que você vê que você precisa, não saia estudando sem critério, né. É importante que você saiba onde você quer ir. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Já disse ali, né, Alice. Então se você sabe para onde você quer ir, é mais fácil você desenhar o teu caminho. E aí, quando você sabe para onde você quer ir, você consegue ver quais conhecimentos você precisa ter para chegar ali onde que você quer chegar. Então seja incansável de estudar, e isso também inclui, isso é um conselho que as pessoas não se ligam muito, e eu não vejo muitas pessoas falando, mas é importante. Estude as vagas que você quer. Veja a vaga que você tem interesse, pô, essa vaga aqui é minha cara. E veja o que que elas estão pedindo, até concurso público, né. Eu tenho um interesse especial de ser professora, esse é meu objetivo final, né, de vida profissional. Me encontrei na monitoria e é isso que eu quero para minha vida. Mas eu quero ser professora de uma instituição específica, enfim. O que que eu fiz? Estudei o edital dela, eu percebi um padrão. Com o tempo, eles estão cobrando sempre que você tenha ou licenciatura ou complementação pedagógica, então estou correndo atrás disso. Mesma coisa para a vaga de mercado. Estão sempre pedindo ISO 14001, eu sempre perguntam isso. Tayane, eu vejo que pedem muito ISO 14001, licenciamento, o que que você me recomenda? É essa área que você quer? Então, você vai ter que estudar. Por exemplo, eu tinha uma deficiência de movimentação de carga perigosa, transporte ali, fui correr atrás desse curso. Então, nunca canse de estudar, né, estude tudo que você vê que você precisa. Eu tenho essa lacuna aqui de conhecimento, preciso me aprofundar um pouco mais. Então, estude. Conselhos muito importantes. Gostaria de agradecer novamente pela sua participação. Trouxe muito conhecimento aqui, muita coisa que é de fato importante, que a gente muitas das vezes não aprende na universidade. Então, muito obrigada pela sua participação. Imagina, Letícia, eu que agradeço a Unirio, minha segunda casa, como eu falei, amo demais. Então é um prazer sempre fazer as coisas para a Unirio, né. E eu gosto muito desse momento, como eu falei, eu tenho o LinkedIn, eu recebo muitas mensagens, o perfil de mensagens que eu mais recebo é justamente quem está se formando, quem é recém-formado, querendo saber as coisas que você me perguntou aqui. E eu sempre briguei muito com o professor Fábio, que ele agora é o coordenador do curso de Ciências Ambientais. Eu falo: "Professor, o aluno entra com medo de Ciências Ambientais, porque é um curso novo. Você tem que dar oportunidade de quem já se formou e está trabalhando, falar sobre, para o aluno saber que dá certo, ele não precisa ter medo, ele tem que ir e pronto". Então, eu agradeço muito a oportunidade e eu espero que esse momento aqui ajude muitas pessoas, ajude você também está Com estudando. certeza. Eu E aprendo muito aqui fazendo esse podcast. e aí eu espero que seja realmente proveitoso, tá bom? Muito obrigada.